Então, pessoal, a gente assistiu hoje a Contos de Fada, Fair Tale, Sombras do Velho Mundo, do Sokurov, que é de 22, mas aqui no Brasil saiu em 24. Eu não cheguei a ver no cinema, não cheguei a ver nada, mas eu tinha lido sobre o filme, né? E aí eu tinha comentado também que o meu pai tem um livro que ele escreveu também sobre personagens mortos, né, e diálogos fictícios desses personagens, né, no inferno. E o filme não é no inferno, né, são os personagens, o diálogos fictícios de personagens reais, né? E, e aí o Stalin, Churchill, que é o único que vai para o céu, né, como a gente viu e tá dando spoiler aqui, né? É o único que entrou, não sei. E o Mussolini e o Hitler, né? Então, como eles são fúteis ali, né? Naquela preocupação de não ter nem um pingo de empatia com aquela população, né? De névoa de pessoas ali, aquele mar de pessoas, né? E aí, então, é uma coisa o filme, porque ele é muito onírico, ele não é só surreal, assim, ele é. Aí então a Sônia mandou mensagem falando que ficou meio com sono, né, que não estava cansada. E ele tem essa linguagem porque ele é um diretor experimental, né, e ele, antes de ser cineasta, era historiador, né, então ele sempre abordou, né, ele tem um filme também sobre um ditador japonês, né? Ele tem um outro filme que é um diálogo entre Stalin e Lenin. Ele tem sempre essas questões políticas, né? E Arca Rússia, eu acho que foi o que trouxe ele, né, mais pro Ocidente, assim, para os festivais, que aí ele fez 3 horas, né, de um plano sequência no Hermitage, né, sendo tomado pela população, né, na Revolução Russa, né, então, tipo, o desespero dos nobres, né, meu Deus, e agora? Esses pobres, né, enfim, mas enfim, nesse ano teve também a Sofia Coppola, né, a Marie Antoinette também, que é o povo chegando e aí o filme acaba. Você não vê, né, o que que os pobres fazem, né? Como que é a tomada do poder, né? Mas quero ouvir vocês, vou liberar aqui o som também. Quem quer falar primeiro? Quem quer comentar primeiro? Ó, tá todo mundo tipo, vai lá, pai. Bom, boa noite a todos. Tá? Boa É, noite. olha, o filme inova na medida que reúne, né, essas figuras loucas, né? É, e ao mesmo tempo tem uma sequência de cenários que não pode ser do céu nem do paraíso, né? E mesmo porque esses personagens não poderiam estar no paraíso, pelo que fizeram e porque não foram batizados, né? São duas grandes razões para entrar no paraíso, né? Muito bem. O que mais? Eu não entendi uma série de coisas, né? Por que Jesus Cristo está presente? Eu acho que foi Jesus Cristo, né? Um dos primeiros É, personagens a aparecer, né? Junto com, né, o louco do Stalin. É, por que não colocaram o Roosevelt? Né? Por que que não mexeram com o americano, né? Que morreu em 45, junto com, né, Hitler, Mussolini, todos eles morreram em 45 também, né? É, vamos dizer assim, ficou uma questão muito restrita ao ego de cada um, né? A massa aparecia uniforme, no fundo ou no meio, você não sabe para onde ia, para onde vai. É uma crítica, então, à postura, o que a massa faz. Na verdade, né, a massa faz o que os líderes querem, né? E determina, né? Ah, outra coisa, tem rio nesse lugar. Se eles estão no inferno, o inferno tinha 5 rios, né? Então, tá, até aí está correto. O paraíso, né, tinha sobras de água,
nascente, sombra, árvores, tudo. Quer dizer, é outro clima. Então, o fundo musical, o fundo, né, desses, dessas cenas é o inferno. Algumas cenas parecendo mais como o teatro que Hitler usava, né? O teatro não, vamos dizer assim, as colunas, as escadas, os monumentos que o Hitler usava nos seus discursos. Lembrava isso, né? Stalin também tinha sua tribuna, né? E assim, o Churchill não era conhecido, o Churchill era mais conhecido pelos discursos no rádio. E tem até uma réplica de um discurso dele, né? O grande lance do Churchill eram seus discursos, né? Ah, Napoleão, que Napoleão está presente ali, né? Fez uma média com a França, mas não fez uma média com os Estados Unidos, né? O Roosevelt merecia isso porque realmente ele foi o mais bonzinho, vamos dizer assim, de todos esses líderes da Segunda Guerra, né? Ele não tem nenhuma acusação de exageros, né? E assim por diante. Pode ser a única e bombardear Pearl Harbor, né? E avançar em cima dos japoneses, mas eles foram provocados, então eles têm essa questão de culpa, joga a culpa em cima dos japoneses, né? Se os Estados Unidos fez maldade lá na Ásia, no Oriente, provocados pelos japoneses, a culpa é assim, foi bem trabalhada, tá? É, que mais? Eu acho que é só. Chega. O filme é uma surpresa. É uma surpresa. Realmente, diálogos de mortos, isso é criatividade, né? É muito bacana ver isso, né? Eles eram para estarem se digladiando, um matando o outro, né? Isso não aconteceu. É apenas ironia, sátiras, né? Mas não passou de nem nada disso. Valeu. Esse diretor realmente é muito criativo. É muito criativo. E ele não é católico, provavelmente, né? Pode ser católico ortodoxo. Então, daí também não tem a leitura do trabalho de Dante, né? Que é uma questão católica romana. Então, o inferno para ele é criação dele mesmo. O paraíso é a criação dele mesmo. Valeu. Beleza, valeu, paizão. Que legal, que aulão. Pois é. E tem uma coisa também que é confusa no filme, né? Mas naquela época, 22, saindo da pandemia, né? Tinha uma palavra que o pessoal estava usando muito, que era o metaverso, né? E que era como se fosse o metaverso de cada um, né? Então são É, vários Churchills que se chamavam de irmãos e depois eles se chamavam de irmãos entre eles, vários Stalins, né? Como se fossem vários deles ao mesmo tempo ali, né? Então é, ele fez aproveitou essas imagens, né? Desse material, né? E colocou eles para conversarem com eles mesmos, né? Como se fosse uma, enfim, uma consciência coletiva deles, né? Ou um é, diálogo que eles tivessem com eles mesmos, né? E depois entre eles, né? Mas tudo baseado em ego muito inflado, né? E banalidades, né? Tipo de dia a dia, como se eles não tivessem sido derrotados, vamos dizer assim, né? Pela morte, né? E como a arrogância deles de ainda continuar se sentindo no poder, né? Ali no, em que eles estavam esperando para ser, enfim, para ir para o inferno mesmo, né? Como se fosse ali um purgatório, né? Enfim, uma espera, porque é a única forma de justificar Jesus lá, ali, né? Porque Jesus fala isso para Hitler: o que que você está fazendo aqui no tipo no purgatório? Devia ter ido para o inferno direto, né? Você é é, suicida, o Hitler. é, Enfim, então é muito, é muito detalhe também, né? Mas é é. uma viagem dele, enfim. E, e aí é isso, né? Tem essa coisa do dessa é, dessa mistura, né? Entre cada personagem e entre os personagens, né? Que aí eu acho que fica até um pouco muito arrastado, mesmo tendo 1 hora e pouco só, né? É. Mas valeu, paizão. Quem vai ser o próximo a falar? O Mavi, suicida não, Pedro. não, o suicida não vai para o inferno, o suicida vai para o purgatório. Ah, é? Então, é a colocação do Sakharov, então, né? Quer dizer, ele é
católico ortodoxo. Ele não é católico Ah, romano. então é. Beleza, obrigada, pai. Pedro, pode falar. Olá, boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite novamente. Boa noite. Seja super bem-vindo sempre. Então, essa é muito interessante a gente assistir esse tipo de filme, né? Eu fui assistindo, anotando algumas coisas. Acho que é bem essa mania de professor, né? Já quer anotar, já quer estudar, já quer ampliar as possibilidades de conversas, de diálogo. Primeiro, achei muito interessante essa estética da obra, que logo nos primeiros minutos ela vai me causar um desconforto, e eu entendo que esse desconforto ele vai me possibilitar uma forma de olhar de um outro lugar, né? E eu acho que é o lugar que o autor escolhe para a gente olhar. Então é como se o autor, de uma forma muito generosa, emprestasse a sua lente para a gente, informando, né? Olha, você precisa ver desse lugar que eu estou vendo aqui. Porque senão a gente acaba indo para o nosso lugar, que a gente está acostumado, sei lá, com o cinema americano ou europeu, ou enfim. Então, acho que essa primeira lente que nos foi mostrada, acho que permite isso. Eu peguei muitos elementos do sagrado e do profano, assim, do cristianismo, quase que na mesma cena. Você tinha cenas, imagens religiosas, né? E aí, como ele colocou, né, você tem a imagem de Deus, mas a gente está nesse, eu não sei se eu vou afirmar que é um purgatório, se é um inferno, mas é um lugar que a gente ainda não conhece. Porque como a gente ninguém aqui morreu, vai ser sempre uma suposição. Então, eu acho que esse lugar que a gente não conhece, esse lugar invisível, ele é um lugar mágico, por isso que é um filme de fantasia, porque como a gente não conhece o purgatório, a gente prevê a partir das leituras, das nossos repertórios, que seria esse lugar, né? Então, eu achei bastante interessante isso, e esses planos que foram colocados na sequência, para você identificar que eles estavam conversando, embora às vezes eles parecessem de lugares distintos. Eu fiquei pensando numa linguagem, quase que numa linguagem ensaística, ou seja, você tem uma ideia, uma proposta, e você começa a fazer como quase que um ensaio, e aí depois você diz, está pronto. E aí o filme está pronto, e você coloca ele para rodar, e aí a gente está assistindo aqui agora e tendo as nossas impressões. Então, cada um no seu lugar, é, único e irrepetível, vai dialogar a partir também dos repertórios que tem. Então, eu fiquei também pensando nessa coisa desse filme, essa linguagem ensaística, ou seja, eu vou ensaiar fazer um plano de sequência, e daí eu boto para rodar e vou ver. Eles fazem muito isso, né? Começa a rodar no festival, e ganhei, aí vai para outro lugar, e aí vai colocando o filme para rodar em outros lugares, outras camadas, né? Eu achei os diálogos todos assim, muito inteligentes, porque são personalidades que jamais se colocariam num lugar de inferioridade, então eles são sempre muito imponentes. Eu acho que a roupa, a indumentária, estar de uniforme, naquele uniforme de guarda, de policial, de sargento deles, eu acho que também é uma intencionalidade. Porque se você vai para o inferno, para o purgatório, eu acho que a roupa não seria essa, acho que seria uma outra roupinha aí, dizendo que você está num lugar que não é o lugar que você gostaria de estar. Eu acho que a roupa ali, a indumentária, ela não está à toa. Tanto é que a gente percebe isso nas falas. E aí eu fico sempre pensando coisas que eu creio, mas eu não tenho certeza. Nesse tempo e espaço também da obra de arte, que a gente pode, inclusive, fazer essas aproximações de pessoas que viveram em lugares em épocas diferentes. Se fosse num texto de não ficção, a gente ia cometer um anacronismo, porque está aproximando pessoas de lugares diferentes. Então, acho que também, num purgatório, onde as pessoas ficam bastante tempo, é muito provável que pessoas se encontrem de tempo e espaço diferente. Porque, tipo, ó, já estou aqui há um tempão esperando você. Uma vez eu vi um desenho, South Park, onde o diabo encontra, né, o Saddam Hussein. Saddam Hussein chega no inferno e o diabo fica puto, porque, porra, você não tem que estar aqui, você é muito mal, pior do que eu. E aí eu fico pensando, como que o cara encontra? É na obra de arte. Na obra de arte, essas coisas são possíveis.
Então, acho que é interessante isso. Uma outra coisa é fazer o deslocamento, tentar ler o gênero no gênero. E aí é um gênero muito novo, essa coisa de fake, de pegar, criar foto, imagem, botar. Ou seja, eu acho que deve ser o primeiro ou o segundo que eu assisto. Tem uma pegada meio anime, assim, no fundo, me faz uma lembrança. Então, talvez ler mais, ver mais, porque aí você consegue treinar o olhar para ver, né, nesse gênero. Então, é esse filme também com muitas linguagens, né? E aí eu coloquei, né? Estava escutando um colega falar, e fiquei pensando também nessa questão da indumentária também como um lugar de poder. Essa roupa é um lugar de poder, porque eram homens muito poderosos. Então, o autor também, quando vai fazer, eu acho que deixar eles poderosos nesse lugar, que não é mais um lugar de poder, é bastante interessante. É isso, assim, ó, eu acho que adoro participar desse clube, porque a gente nunca vai ter o óbvio aqui, então faz a gente primeiro sair desse lugar confortável. Ah, que legal. Obrigada, Pedro. É verdade, tem essa coisa do anime também, né? E olhar pelo gênero, né? Que alguns lugares falam que é animação histórica, né? Mas se pensar também na origem dessas imagens de arquivo, não deixa de ser um documentário, né? Então, tipo, é um documentário animado, histórico, enfim, né? Então é uma experimentação muito legal, né? Com imagens reais, né? De personagens reais e diálogos um pouco reais, um pouco fictícios, porque teve dublagem, né? Então eu não sei aonde é real, onde é fictício, né? Ou se foi inspirado nas falas mesmo deles, porque nas críticas falam que ele selecionou, né? As falas para colocar no filme. Então eu acho que talvez o trabalho de de restauro, né, do som não tenha ficado tão legal, né? Então por isso que ele ou talvez fica mais barato também, né? Apesar que ele só faz filme carérrimo, né? Ah, e o filme foi proibido na Rússia também, né? Não sei por quê, né, mas foi proibido e Putin não deixou passar nos cinemas, mas ganhou Locarno, enfim, passou no mundo inteiro, né? Então não, não precisa se preocupar. É porque o Putin, né, de acordo com o filme que a gente viu semana passada, ele era fã do Stalin, né? Então eu acho que para ele foi muito traumático ver o Stalin sendo julgado, né? Sendo, enfim, prestes a ser julgado, né? Eu acho que ele, tipo, deve ter achado, não, isso não é justo com o meu ídolo, né? Enfim. Beleza, obrigada. Quem vai ser o próximo? Silvia, Doutor Luiz, Beth. Não querem comentar, doutor Luiz? Quer comentar o filme? Vamos lá. Primeiro, ah, eu tenho muitas dúvidas e eu sempre achei que foi muito mal informado, né, o que aconteceu com esse pessoal que morreu. O Hitler, disseram, ele se suicidou. Bom, quando os russos chegaram em Berlim, e os russos chegaram antes dos americanos e ingleses. Eu até hoje não sei como ele se suicidou e que fim levou o cadáver. Foi queimado, foi enterrado, deram sumiço. Por quê? E depois, ele suicidou-se como? Com veneno, com tiro ou com o quê? Nada disso a história explica até hoje. Eu não sei o que o relatório o relatório militar, eu digo, né, do pessoal que chegou em Berlim, chegou e devem ter relatórios russos sobre isso, arquivados. O que aconteceu? Não sei.
O Mussolini, sabe-se que ele foi enforcado depois, porque aí foi fotografado. Não foi filmado, mas foi fotografado. Ele foi enforcado pela turba italiana que não gostava dele. O Churchill viveu até os 90 e qualquer coisa anos, não sei quantos, né? No fim, ele já estava, talvez, com a saúde muito abalada, mas também não disseram de que ele morreu. Se foi problema pulmonar, hepático ou qual. Há uma história do Churchill muito curiosa, que um general americano disse para ele: olha, eu não bebo, eu não fumo e eu cuido sempre da minha saúde, de modo que eu estou 100% em forma. E o Churchill teria respondido: olha, eu bebo, eu fumo, eu nunca cuidei da minha saúde e eu estou 200% em forma. Mas é sabido que quando ele voltou, depois dos trabalhistas, para o governo, e aí a rainha já não era mais o rei Jorge VI, já era a rainha Elizabeth, né? E a rainha ficou sabendo que ele teve um AVC enquanto era primeiro-ministro. Acho que não foi uma coisa importante, mas teve um pequeno AVC. E a rainha começou a dar uma bronca nele e disse: não, eu sou o chefe do governo, eu decido. E a rainha disse: o governo é seu, mas os súditos são meus. E eu preciso garantir a eles que eles tenham um bom governo. E se você está doente, não pode dar o governo que eles merecem. E, bom, mostra que as coisas, enfim, como evoluíram. O Stalin não se sabe praticamente nada de como ele morreu, porque naquela época a Rússia era uma censura só. Ninguém ficou sabendo. Aparentemente, ele estava sozinho no quarto dele e foi encontrado no dia seguinte sem vida. Por que? Não se sabe. Quem era o médico que o acompanhava antes? Não se sabe. Quem deu o atestado de óbito? Não se sabe. Segredo comunista. Bom, qual é a fidelidade histórica desses diálogos? Os diálogos são interessantes realmente, mas a fidelidade histórica simplesmente não sabemos. Não temos como avaliar. Pelo menos eu não tenho como avaliar isso. Agora, todos eram personalidades muito vaidosas e muito exibicionistas. Agora, alguma coisa, eu era bem jovem quando foi mandada a Força Expedicionária Brasileira para a Itália. E o que é dito nos relatórios alemães, principalmente quando eles souberam que entre os soldados brasileiros havia índios que estavam equipados com arco e flecha.
Os americanos riram e acharam a coisa absolutamente irreal e hilariante. Eles tiveram que mudar de opinião quando esses mesmos índios tomavam as posições alemãs todas na Itália, né? De um modo absolutamente inesperado, porque os índios sabiam, desde criança, que eles caçavam, né? E sabiam que você não pode fazer barulho e não pode causar agitação porque você espanta a presa. Ela foge, eventualmente voa ou coisa assim. Então, eles tinham uma técnica muito precisa de avançar sem serem detectados. E faziam isso geralmente de madrugada. As posições alemãs eram quase sempre em cima de montanhas ou de outeiros ou elevações, onde eles pudessem controlar todo o movimento do vale, e eles faziam, algumas vezes já tinha alguma construção, né, que eles aproveitavam, outras vezes eles montavam uma espécie de um bunker, uma casa-mata, né, de concreto, com pequenas aberturas para atirar para baixo para quem se movesse ou quem se aproximasse. Mas os índios se aproximavam de madrugada, sem fazer barulho, e faziam, quando eles chegavam, conseguiam avistar os sentinelas, que sempre haviam 2 ou 3 sentinelas do lado de fora da proteção alemã, eles não atiravam, porque eles diziam, não pode atirar, tiro faz barulho, você tem que dar uma flechada. E eles atingiam os sentinelas com flecha. Flecha não faz barulho. Os sentinelas caíam, geralmente feridos, algumas vezes mortos, né? Quando não tinha mais sentinela, eles sinalizavam para todos os outros soldados brasileiros que estavam próximos, já esperando isso, para subirem. Os americanos, os alemães, se viam totalmente cercados, né? Alguém batia na porta, eles iam espiar quem era, toda a instalação estava cercada por brasileiros e nas aberturas que eles esperavam poder se defender e atirar, tinha alguns soldados com granada na mão, sendo que sai, out. Se vocês fizerem qualquer movimento, jogamos a granada aí dentro. E mostravam as granadas e coisas assim. Pegaram muitas posições alemãs desse jeito, arco e flecha, porque flecha não faz barulho. Eles diziam, não dê tiros. E muitas outras circunstâncias, os brasileiros conseguiram também, com sucessos grandes, sem dar nenhum tiro. Bom, isso é só uma digressão, né? Mas a coisa é a seguinte: alguns relatórios alemães mostram que, primeiro, realmente eles torpedearam os navios brasileiros. Torpedearam porque eram navios cargueiros levando material para os Estados Unidos e para a Inglaterra, e isso os alemães não aceitavam. E também que os relatórios de guerra mostravam que os brasileiros eram totalmente imprevisíveis, porque eles não seguiam
as normas habituais de guerra como entre os americanos e os alemães, que eram de despejar um monte de tiros. Os brasileiros atiravam um pouco. Mas isso eram normas do Hitler para o exército alemão. E o Hitler era extremamente autoritário. Isso se sabe hoje, né? E ele não admitia nenhuma, digamos, discordância das ideias e das ordens dele. O Mussolini criou o fascismo antes do nazismo na Alemanha. Fascia significa feixe, e eles usavam um feixe de galhos ou de, enfim, de coisas, né? Vegetais, e a finalidade era mostrar que juntos nós podemos impor a nossa vontade. Bom, mas Pois é. o Mussolini não era apreciado pelos, pelos italianos, como o Hitler era admirado e aceito por muitos alemães até que ele morreu. É. Isso não está bem refletido nos diálogos. Agora, os cenários são interessantes e parece que tudo ali é purgatório, não é inferno e também não é paraíso. Seria o purgatório. E pronto, e eles ali se discutem e fazem suas afirmativas, mas há muito de imaginação e pouco de verdade histórica. Eu acho que é o que eu gostaria de dizer. Eu não sei se alguém discorda ou não. Beleza, obrigada, doutor Luiz. Discordar é viver. Bom, Beleza. Então agora é a Silvia. Pode falar, Silvia. Depois eu queria fazer um comentário sobre o Churchill, que o Átila falava, mas primeiro a Silvia. Não, eu concordo com tudo que o seu Luiz falou e também acho que houve falas aí, enfim, que os autores estavam provocaram essa discussão muito divertida. Eu senti falta também, eu nem sempre conseguia localizar, por exemplo, eu não consegui localizar oh meu Deus, o Hitler, francês lá. Stalin, Não, Napoleão. não. Napoleão, eu não consegui localizar. Então, enfim, mas aí eu acho que é um pouco um pouco difícil, assim, nem todo mundo localiza o tempo todo todos, tá certo? Mas é uma conversa interessante, mas eu também senti falta, o que o Pedro falou, é, de ter entrado também o presidente americano e O Roosevelt. o rei, o imperador japonês, porque né, o Japão e os Estados Unidos foram fundamentais, né? Então, e o Roosevelt, né, quando, inclusive as decisões deles a respeito, que eu acompanhei por causa do meu pai, tudo ligado com a questão da bomba atômica, né? Então, e aí depois eles lançam lá em Hiroshima, e depois, sem necessidade, lança depois em Nagasaki também, enfim, sem nem saber bem o que era aquilo. E hoje mesmo estavam contando a história, e o meu pai, quando ouviu pelo rádio que eles tinham jogado a bomba em Hiroshima, a minha mãe disse que foi a única vez que viu ele quase desmaiar, porque ele sabia o horror que ia ser, né? Então ele falou: esses generais, eles não sabem o que eles estão fazendo. E de fato não sabiam, porque 2 meses depois que tinha acabado a guerra,
foram lá 2.000 americanos andar por aqui em cima para ver o que tinha acontecido lá em Hiroshima e Nagasaki e tal. E em pouco tempo todos os 2.000 tinham morrido, né? Porque eles não tinham ideia de quão letal era você ir num lugar onde tinha explodido bomba atômica, né? Não tinha essa clareza. Mas então fez um pouquinho de falta isso daí, né? Na discussão das coisas da guerra, né? E que embora pareça menos forte, mas estava o tempo todo, né? O tempo todo eles estavam seguindo, eles queriam muito que o Brasil entrasse na guerra do lado deles, mas o Mussolini, né? O Getúlio, que estava no governo aqui, era bastante encantado pelo Mussolini, e o Mussolini fazia também muitos agrados aqui para o Brasil, para ver se atraía, né? Mas, enfim, depois com os alemães torpedeando os navios todos que iam levar aqueles. Eram navios muito grandes, com muito material, era um prejuízo enorme. Foram cerca de 40 navios torpedeados e completamente destruídos com tudo que eles estavam carregando. Então, imagina o prejuízo. Aí o pessoal forçou para o Brasil entrar. Em agosto de 42, o Brasil entrou na guerra. E foi quando meu pai, por horas, ele não ficou lá e teria sido obrigado a servir lá, inclusive na parte da parte da bomba atômica, imagina, ele teria. E ele voltou para o Brasil, e aí que ele fez o sonar que a Marinha pediu, né? E tem toda aquela história engraçada. Mas é toda uma parte aí que não apareceu, né? Mas eu acho também me impressionou bem no começo, também conforme vocês mesmos falaram, o cenário, né? Inclusive, aqui, bem no começo tem aquela coisa que parece árvore, mas ao mesmo tempo parece uma perna peluda, né? Uma coisa assim bem para causar, eu acho, aquele desconforto mesmo. Eram, né, coisas. Então, eu achei. E não sei que fotos ele pegou para dar essa impressão, mas eu acho que ele, inclusive, fazia essa mistura, né? De uma coisa misturando, virando outra e tudo. Então, muito bem montado, né? Mas é realmente aflitivo. Era isso que eu queria dizer. Bom, Beleza, complementando um pouco, bom, eu como radiologista, eu sempre fui interessado por radiação e acompanhei bastante depois de formado, muitos anos depois de Hiroshima, mas depois de formado, aí eu procurei acompanhar ah, o que aconteceu em Hiroshima, como funciona a bomba atômica, mas o assunto é muito longo aqui. Vale a pena dizer apenas aquilo que eu já repeti e que também eu sou muito contestado, que militar é incompetente por definição. Eles só sabem agir com uma arma na mão. É. No mais, eles geralmente se tem que administrar, ver, assim, só fazem bobagem. Foi o que aconteceu com o Japão e com a bomba atômica, que eles não sabiam o que era bomba atômica. Quando eles fizeram a primeira experiência também, Silvia, no deserto de Nevada, mandaram as tropas para lá, sem nenhum. Existia naquela época equipamento de medição de radiação, mas não foram usados. Por É quê? isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu acho absurdo. Posso contar uma piadinha de um causo que foi verdadeiro? Também ligado com arco e flecha? Que eu achei muito engraçado. Eu não conhecia esse detalhe do arco e flecha nas tropas brasileiras na Itália, não. Mas o irmão da minha avó, ele chamava Chico Comandante, ele era comandante
da Marinha Brasileira, e ele, jovem, foi numa dessas viagens com a Marinha, ele foi parar lá na Alemanha, e aí ele desceu lá, coisa e tal, e numas tantas foi para um bar, né, tomar, e aí tinha uma moça muito bonita, uma alemãzinha. Aí ele se aproximou e começou a conversa, vai daqui, vai dali, e ela se entusiasmou e coisa e tal, e aí chegou o noivo dela. Ela estava noiva e ele não percebeu, ele não sabia. Aí chegou o noivo, ficou muito bravo. Então, naquela época tinha isso, né? Aí ele desafiou esse tio, que a gente chamava de tio Chico, comandante, desafiou ele para um duelo, porque ele tinha se engraçado com a noiva dele. E aí o pessoal da Marinha junto com ele, não, não, não aceita. Ele falou, não, eu aceito sim. Então eles iam duelar ali às 4 da manhã, sei lá onde, tá certo? E aí o cara falou, se ele falou, só que você me desafiou, então eu escolho a arma, tá certo? Claro, pode escolher. E ele falou que eu vou escolher arco e flecha. Aí o alemão ficou meio assim, coisa e tal, e no dia lá, na hora marcada, não apareceu. Ele não achou que ele ia. Esse Chico Comandante também não sabia muito usar arco e flecha, mas ele percebeu que o outro ia desistir, e desistiu mesmo, porque ele disse que ia fazer com arco e flecha. Mas enfim, é uma piada de família. Bom, Maravilha, que arma não legal. existe. Flecha não faz barulho. Qualquer tiro de revólver ou de canhão ou do que for é barulhento e assusta todos. Todos ficam sabendo que está havendo um tiroteio. Né? É verdade. No filme também eles colocaram o Churchill como um bonzinho, né? Ou como menos cruel entre eles. Mas o Akla comentava que na juventude dele, né, quando ele morou na Inglaterra, que a galera falava que o Churchill e que a galera, enfim, da Primeira Guerra até, né, mandava os jovens para morrerem mesmo, porque era muito jovem, não tinha emprego para todo mundo, e eles estavam, enfim, criando problemas, né? Então era para diminuir mesmo, enfraquecer a população jovem, né? Assim, em números, para elas não tomarem o poder, né? Então botou para morrer na guerra, né? Eu falo, nossa, meu Deus, né? Todo mundo fala Church é todo, né? O cara do bem, né? Enfim, mas dos discursos, né? Enfim. Fala, pai, você abriu o coisa? Você me fez lembrar, Churchill fez um trabalho na Índia, ele era militar, e lá ele criou uma série de desmandos nas ordens, com prejuízo até para a força militar inglesa. A coisa foi abafada, né? Não caiu tudo na imprensa inglesa, mas pegou muito mal para a carreira dele, tanto é que ele se afastou da Índia e voltou para a Inglaterra. E a coisa realmente foi favorável para ele, né? Ele tem um histórico de atrapalhada, né? De coisas atrapalhadas na vida, né? Ele fez coisas atrapalhadas, né? Ele não era santo, não, né? Tem filmes, né, dele, né? Assisti um filme dele durante a guerra, né? Ele anda de trem com a população, né? Conversa com o povo, tudo. São coisas muito bem montadas, muito bem feitas, né? Para endeusar mesmo, né? Hitler, né? Churchill, né? Os alemães tinham o seu de Kaiser, né? Os russos tinham o seu também, e os italianos tinham, os franceses tinham, só os ingleses que não tinham, né? Então vamos criar o nosso Kaiser aqui, né? O Churchill, né? Assim. Ah, beleza. Beleza, então, pessoal. Então, semana que vem a gente tem filme na sexta, provavelmente, presencial, mas aí também online para quem quiser acompanhar, né? E no domingo, beleza? Eu só vou confirmar se a gente vai ter sexta mesmo, porque eu tô tentando baixar o filme, não consegui ainda. E aí o assunto vai ser Alzheimer, não, demência. É uma
cientista, enfim, queria debater o trabalho dela, a pesquisa dela na Alemanha, lá, e aí ela queria sugerir um filme francês muito legal que é. Ai, como é que era? Era das férias do meu pai, uma coisa assim. E aí é uma comédia, né? Mas nessa situação da vida, assim, né? E aí ela queria comentar tudo, ela queria fazer isso já há um tempo. Eu falei, não, é meio estranho você falar de demência com meus amigos no cineclube. Não, para com isso. Mas aí depois aconteceu o lance do Fernando Henrique, né? Aí a gente cada vez mais ouvindo falar sobre isso, né? Então eu falei, não, então vamos lá, vamos descobrir como que começa isso, como que a gente pode fazer para prevenir o máximo de coisas, né? E se proteger também, né? Aí então vai ser sexta-feira, se não for agora, vai ser na próxima, mas tudo indica que vai ser nessa, beleza? Então tá bom, Beleza. pessoal. Obrigada Obrigada, pela obrigada. presença aí. Um Então, beijão para todo mundo. Ótima boa Obrigada. semana. noite, Obrigada até a pela próxima. discussão, bacana. Obrigada. Obrigada. Beleza. Até logo, bom domingo para Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau. Falou, Tchau, filho. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um beijo, Obrigada.